Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quarta-feira hoje, amém? Vamos então lá no livro de Isaías, a palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 53, né? Vamos ler do 1 ao 3, vamos falar hoje sobre rejeição, né? Como nós precisamos aprender a lidar com a rejeição, amém? E vamos usar como texto base o texto lá de Isaías 53, vamos falar de Jesus Cristo. Ele sabe, né? Sabe porque ele passou por rejeição, sofreu rejeição. Então vamos com base na história de Jesus, nesse texto de Isaías 53, falar desse assunto, amém? Então abra sua Bíblia em Isaías 53. Vamos ler do 1 ao 3 ali, que já dá para nós termos uma noção do que nós vamos falar, amém? Então vamos louvar? Hoje estou feliz, porque vou deixar para trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Derrotamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por este canal, por cada vida que aqui está, Senhor. Que a Tua palavra possa nos alcançar hoje, que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa nos ensinar todas as coisas por meio da Tua palavra, Senhor. A liberta, cura, salva cada vida que aqui está, cada um
possa receber mais de Ti hoje, mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai protegendo, vai livrando de todo perigo, de todo mal, tudo aquilo que não é para estar na nossa mente, no nosso coração, tudo que nos paralisa, que nos entristece, que nos traz dor, sofrimento, em nome de Jesus Cristo, possa cair por terra. O Espírito Santo de Deus nos limpe, nos purifique, nos renove, nos restaure, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de Isaías 53. Eu vou lendo aqui alguns trechos para nós meditarmos nesta palavra. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esta pessoa de quem o texto está falando é Jesus Cristo. E o que o texto diz é que Jesus Cristo, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, né? E o que diz a seguir? Que ele não tinha qualquer beleza, né? Ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada que o desejássemos. E diz o versículo 3, verso 3, que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens e foi experimentado no sofrimento, ou seja, Jesus sentiu dores, sofrimento, né? E os homens esconderam o rosto. Então, está falando aqui que Jesus Cristo passou pela rejeição, né? E ele não tinha uma aparência bela, ele não tinha nada que nos atraísse para ele, né? Eu já ouvi falar que Jesus não era um homem bonito, que Jesus era feio, né? Então, Jesus, ele passou pela rejeição, ele passou por dores e sofrimento, né? Porque os homens o desprezaram, o rejeitaram, por causa da sua diferença, por causa do propósito que Deus tinha com ele. Muitas vezes nós queremos ser diferente, nós queremos pregar o evangelho, nós queremos ser cheios de dons, nós queremos fazer a diferença num mundo tão voltado para as coisas mundanas, voltado para o pecado, voltado para as coisas erradas. Mas quando se trata de rejeição, nós gememos, nós sentimos dor, porque nós queremos ser aceitos. Mas a questão de ser aceito, muitas vezes vai fazer com que nós venhamos a fechar os olhos para as coisas de Deus. Para sermos aceitos, muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas erradas, vamos ter que nos conectar com pessoas e vivermos do jeito e da maneira como elas querem. Mas Jesus, ele veio na terra com um propósito, e o propósito era salvar a humanidade. O propósito era vir ensinar o evangelho, pregar o evangelho, para que vidas fossem salvas, almas fossem salvas para Jesus. Então é óbvio que Jesus, ele passou pela essa rejeição, ele sofreu com isso. Mas o que Jesus fez? A palavra vai nos dizer, nos mostrar no mesmo capítulo 53, versículo 7, veja o que diz. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Ou seja,
Jesus, ele foi invejado, né? Os líderes religiosos viram que Jesus tinha algo de diferente, porque as curas aconteciam, os milagres aconteciam, Jesus pregava a palavra lindamente, Jesus tinha autoridade para expulsar os demônios, Jesus tinha poder sobre a vida dele, Jesus pregava com autoridade. Então, os religiosos olharam para Jesus, sim, Jesus chamou a atenção de multidões, Jesus chamou a atenção de religiosos que o invejaram, que não queriam que Jesus permanecesse sentado na mesma mesa, nem no mesmo ambiente, nem na mesma roda de amigos. E muitas vezes isso vai acontecer conosco, porque estamos nos destacando em um lugar de trabalho, numa igreja, ou num grupo de amigos, ou até mesmo na nossa família, percebe que nós somos diferentes. E às vezes as pessoas rejeitam aquilo que é diferente, aquilo que é muito diferente do que elas estão acostumadas a lidar, elas não sabem lidar com isso, né? E Deus tem um propósito na rejeição, né? Se Jesus fosse sentar com todos aqueles que estavam invejando ele, olhando para ele, né? Se Jesus fosse sentar com todos eles, certamente a contaminação viria, o pecado viria. Certamente Jesus seria desvirtuado do seu propósito, sairia do caminho certo. Então, tem pessoas que são focadas no propósito que Deus tem para a vida delas. Pessoas que são cheias do Espírito Santo e o que elas querem, assim como Jesus, é fazer a vontade do Pai. Então, como é que eu vou me conectar com quem não tem propósito, com quem não quer fazer a vontade do Pai, com quem se contenta em ser igual a todo mundo, com quem se contenta em receber aquilo que não é da parte de Deus? Então, meus amados, às vezes nós nos entristecemos, choramos, sofremos, porque queremos fazer parte de um grupo de amigos, queremos fazer parte daquela igreja, daquela congregação, daquela família. Ah, não me quiseram, me rejeitaram. Mas Deus tem propósito com isso. Porque não é em toda mesa que Deus vai querer que eu me sente. Às vezes tem contaminação ali. Às vezes Deus já olhou e já viu, se ela for para aquele lugar, ela vai se perder. Ela vai morrer espiritualmente lá. Tem mesas que depois de muitos anos que passa, a gente entende. Eu sei porque Deus não me deixou sentar em determinadas mesas, não deixou eu me conectar com determinadas pessoas. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele está no presente, ele visita o passado e ele já conhece o futuro. E por isso, muitas vezes, ele não deixa mesmo nós nos conectarmos com algumas pessoas. Não deixa nós sentarmos em algumas mesas, porque não tem o mesmo propósito que ele tem para nós. Não são pessoas que vão andar conosco e contribuir para a nossa missão, contribuir para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. E nós vemos que Jesus, ele sofreu sim, Jesus sabe. Jesus passou por dor, por sofrimento. Os homens desprezaram, rejeitaram, invejaram, porque ele era diferente, né? Mas Jesus mesmo disse aos discípulos: vocês fiquem, façam a parte de vocês, não se preocupem comigo, porque de mim o Pai vai cuidar. Eu vim para fazer a vontade do Pai, e quando tudo isso terminar, eu volto para o Pai. Então, amados, às vezes nós choramos, nós nos entristecemos, mas Jesus, ele não chorou, nem se entristeceu, ele não deu resposta. Jesus, ele ficou calado, ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus toscadores ficou calada e não abriu a sua boca. Eu já fiquei triste, chateada, deprimida, ressentida, porque pessoas não deixaram eu fazer parte de um grupo, né? Pessoas me rejeitaram, me excluíram, não me convidaram para os banquetes, né? Para as festas, mas hoje eu entendi. Hoje eu sei o porquê que Deus não me deixou sentar naquelas mesas, o porquê Deus não deixou eu participar daquelas reuniões, porque não tinha propósito ali. Às vezes Deus diz não, fica em casa, não vai nessa reunião, não vai nessa festa,
Por quê? Porque Deus não tem propósito com aquilo ali, né? Não é para fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. E tá tudo bem. Jesus diz, eu estou sendo, né, rejeitado, maltratado, mas tá tudo bem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem porque sentem inveja, porque sentem ciúmes ou porque estão rejeitando, né? Porque muitas vezes a rejeição vem por causa dos ciúmes, por causa da inveja, porque não está se agradando do sucesso do outro, porque isso aconteceu com Jesus. Jesus, ele atraiu as multidões. Ele fazia tudo o que os outros mestres da lei faziam, mas aqueles homens não tinham o mesmo brilho, a mesma luz, o mesmo sucesso que Jesus Cristo, os mesmos resultados que Jesus, né? De curar as multidões, de fazer o cego andar, de fazer os paralíticos caminharem. Então, isso atraía olhares, atraía inveja, atraía pessoas que queriam se conectar, mas, né, traíram Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi difamado, foi caluniado, foi perseguido, e muitas vezes isso tudo está, né, na rejeição, na inveja, mas nós precisamos aprender a lidar com a rejeição, né? Me rejeitou? Tá tudo bem, tá tudo em paz. Segue o seu caminho, a pessoa segue o caminho dela, né? Cada um dentro do seu propósito, dentro da sua vida, e não guardando em nosso coração nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhuma dor, porque precisamos aprender a lidar com isso, né? Porque Deus vai nos mostrar qual é o caminho que nós devemos andar, com quais pessoas nós temos que nos conectar. Eu oro muito para Deus me conectar com pessoas que têm propósito, o mesmo objetivo, né? O qual Deus tem para mim nessa terra. E Deus sempre mostra, né? Eu sentada em mesas com pessoas, e Deus diz, eu vou separar uma mesa para você sentar, onde essas pessoas, elas não vão te rejeitar porque elas têm o mesmo propósito que você. Amém? Então, é por isso que nós estamos sempre orando, sempre lendo a palavra de Deus, porque falar de rejeição é falar de Jesus. Jesus não deu resposta para aqueles que traíram, para aqueles que caluniaram, para aqueles que rejeitaram ele. Jesus Cristo deu o perdão, né? Jesus Cristo entregou o perdão. Pai, eu perdoo eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Essa é a palavra de Deus. E o Salmo 27:10, né? Diz que ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, ainda que os amigos abandonem, ainda que pai, mãe, família abandone, Deus é por nós. Deus, ele nos acolherá, ele não nos deixará sozinho. E ele trará os seus amigos, amém? A gente sempre deve orar e pedir para Jesus trazer os amigos dele, porque os amigos de Jesus, eles serão os nossos amigos, eles serão nossos companheiros de caminhada, né? Então, Deus tem novas pessoas para te conectar, novas mesas para você sentar. E eu trouxe essa palavra porque já passei bastante por esse tipo de situação, né? De ser deixada de lado, de ser rejeitada, de não... Mas Deus, através da sua palavra, esse texto de Isaías, Deus me deu esse texto numa madrugada e disse, Jesus passou por isso, meu filho passou por isso. Então eu não posso te livrar disso. Tem propósito nisso. Então passa por isso e passa como Jesus passou, de boca calada, perdoando, deixando de lado e seguindo em frente. Porque quem tem propósito, quem tem missão, não pode ficar paralisado, né? Triste, deprimido porque não foi aceito aqui ou ali, né? A nossa missão é pregar o evangelho, é trazer a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, né? Amém? Então, não se entristeça, né? Não dê resposta, não fique magoado, não guarde no seu coração lixo, dores, tristeza, amargura, para que você venha romper, para que você venha alcançar o propósito que Deus tem para você nessa terra, nessa vida e neste tempo. Amém? Amém. Então, fica com este salmo, leia lá
esse capítulo de Isaías 53, né? Que é triste, mas também é lindo, porque o coração de Jesus é um coração cheio de amor. Amém? Então, fica com essa palavra, que ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor te acolherá. Ainda que muitos te abandonem, que muitos te rejeitem, que muitos te virem a cara, que não achem nada de interessante em você, Deus, Ele é por você, né? E se Deus é por você, tá tudo certo, tá tudo bem. Amém? Então, vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e depois nós vamos orar. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar pedindo a Deus que nos ensine, né? Que o Espírito Santo nos ensine a lidar aí com a rejeição, a lidar, né? Com as nossas frustrações, porque às vezes nós queremos, né? Muito nos conectar com algumas pessoas, né? Ir a lugares, mas Deus sabe, Ele tem propósito com tudo. Amém? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, guarda esse filho e essa filha Tua, Senhor, que está talvez chateado, magoado, entristecido, triste, Senhor, porque algumas coisas não deram certo, alguns lugares, algumas pessoas que ele tentou ir, se conectar, não deu certo, Pai. Ele foi rejeitado. E agora está, Senhor, sentindo dor, sentindo tristeza, mas que tudo isso o Espírito Santo possa remover de dentro de nós, Pai. Porque o Senhor tem propósito com toda a rejeição, com tudo aquilo que nos traz dor, mas o Senhor tem propósito. Que o Senhor nos leve, Pai, para onde o Senhor quiser, para o destino, para as mesas, para as conexões que o Senhor tem para nós, Pai. Traz, Senhor Jesus, os teus amigos, aqueles que vão entender o porquê nós somos tão diferentes, pessoas que têm o mesmo propósito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ainda que abandone o pai, a mãe, os amigos, os vizinhos, a igreja, o Senhor acolherá cada vida que aqui está, porque o Senhor é por nós. O Senhor não nos deixa nem esquecidos, nem perdidos, nem enganados, nem frustrados. Que o Senhor possa, Pai, nos colocar nos lugares, nos conectar com as pessoas que o Senhor tem para nós. Que os teus planos, as tuas promessas se cumpram em nossas vidas, Senhor. E aqueles que estão tristes, Pai, porque esperavam, né, que as pessoas lembrassem dela, que ela não fosse rejeitada. Toda pessoa que está triste, amargurada, chateada, que o Espírito Santo de Deus possa tratar, que ela possa dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. E é isso que nós devemos fazer, né? Com o passar dos anos, a gente já vai ficando calejada, a gente diz assim, tá tudo bem, né? Não era para ser desse jeito que eu tinha me programado, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém, amados? Então, Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo muito vocês, amamos muito vocês em Cristo. Leiam a palavra, orem,
Não desistam de nenhuma das bênçãos, de nenhuma promessa que Deus tem para a vida de vocês, que Ele vai cumprir. Amém? Até amanhã.